E tem atitudes do nosso pastor que ele não precisa, dos nossos pastores, que eles não precisam nem falar. A gente aprende só com o jeito de se comportar. E ontem ela me falou sobre esse texto de Neemias. Eu cheguei em casa, comecei a ler, e Deus falou algo comigo que eu quero transmitir para a igreja. Eu quero transmitir com o tema: é tempo de reconstrução. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, aleluia, no capítulo 2 de Neemias. Nós vamos ler o versículo de número 2, número 3, número 4 e número 5. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 2. Glória a Deus. E nós vamos ler do versículo 2 até o versículo de número 5. E o rei me disse: por que está triste o teu coração, o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto ora lido, ele é bastante conhecido de todos nós. Nós conhecemos muito bem a história de Neemias e sabemos muito bem os seus ensinamentos. Nós sabemos que o povo de Israel era um povo que uma hora eles estavam com Deus, adoravam a Deus, se rendiam a Deus, mas era um povo também oscilante, que outrora estava servindo a deuses pagãos. E nós entendemos com base bíblica que o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus permitiu Nabucodonosor, junto com a Babilônia, no ano aproximadamente de 597, a entrar em Judá, a entrar em Jerusalém. E foi um rolo compressor sobre aquela cidade, destruindo tudo, ao ponto de os muros ser derribados e as portas ser queimadas no fogo. Era uma catástrofe para quem via Jerusalém. Jerusalém era o palco da glória de Deus.
Aquele tempo ali, Jesus, o nosso Deus, ele habitava, o Espírito de Deus habitava de forma poderosa naquela cidade. Mas o povo retrocedeu, desviou seus passos, desviou o seu caminho. E Deus permite a Babilônia, permite o rei Nabucodonosor a entrar dentro daquela cidade. A intenção de Deus não é matar o povo. A intenção de Deus não era trazer a tristeza para o povo. Na verdade, tem pessoas que só aprendem da forma mais difícil. Vou repetir isso aqui. Tem pessoas que aprendem da forma mais difícil. Tudo que Deus fez, o cativeiro de 70 anos na Babilônia, foi para que o povo pudesse entender o quanto é ruim se afastar da sua presença. O quanto é ruim se afastar de Deus. O quanto é ruim não ter a presença de Deus por perto. Deus, por amor, Ele permite o mal chegar, para que nós venhamos a entender a necessidade que tem a sua presença no nosso meio. Então, esse relatório de Judá, este relatório de Jerusalém, chegou aos ouvidos de Neemias. E Neemias, ele estava servindo nesse tempo ao reino persas. Estava servindo o rei Artaxerxes. E este relatório chega a Neemias. A Bíblia diz que o relatório chega. Ele pergunta como está a cidade do sepulcro de seus pais. E o relatório chega dizendo que o muro estão caídos. O relatório chega dizendo que as portas do templo estão derribados, queimados ao fogo. O versículo 4 vai dizer que quando Neemias, do capítulo 1, versículo 4 do capítulo 1, vai dizer que Neemias, quando ele ouve esse relatório, ele se entristece de uma maneira tão ferrenha, que ele se assenta, ele chora e ele lamenta. Só que, mediante a necessidade, mediante a dificuldade, mediante a crise, apesar dele se assentar, porque foi um impacto muito grande de saber que a sua cidade natal estava passando por um declínio espiritual, moral, estava passando por um cativeiro. Ele recebe um impacto, ele se senta, ele chora, ele lamenta. Mas a Bíblia diz ainda no versículo 4, que Neemias, por alguns dias, ele esteve jejuando, orando perante aos Deus dos céus. Meus irmãos, precisamos se incomodar com o estado de Jerusalém. Vamos simbolizar Jerusalém? Jerusalém é a igreja do Deus vivo hoje do século 21, que está passando por um declínio moral, declínio espiritual, que está vivendo dias terríveis, por simplesmente
abandonar a presença de Deus. Só que no meio de Jerusalém tem remanescentes que se incomodam com o estado que está Jerusalém, com o estado que está a igreja. Igrejas por aí que são idólatras, igrejas por aí que tiraram a adoração de Deus para adorar outro tipo de deuses. Igrejas que perderam o compromisso, igrejas que não entendem mais o privilégio de ter a presença de Deus conosco. Ele percebe o estado crítico de Jerusalém e ele se incomoda. Ele não acha normal. Ele se posiciona. Ele se levanta. E ele vai buscar ajuda ao Deus dos céus. Nós sabemos, irmãos, a história de Neemias. Eu acho que quando ele se sentou, uma conjectura minha, ele se sentou para refletir e pensar. Porque nós não podemos tomar decisões precipitadas. Existe um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Só que quando nós olhamos para o homem, nós não vemos perfeição. Por quê? A perfeição está em Deus. O que você quer dizer, Êxodo? Eu quero te dizer que a pressa é inimiga de Deus. Porque quem tem pressa não faz bem feito. Quem tem pressa faz de todo jeito. Quem tem pressa não olha o ambiente, não percebe o que está em volta. Aqui em Jerusalém, aqui na igreja, não funciona com pressa, funciona com foco, direção. Nós não precisamos ter pressa, mas nós precisamos ter o foco. Porque se você tiver pressa, você vai perder o foco, você vai perder a direção, você não vai ser bem sucedido, você não vai fazer bem feito. Porque a pressa é inimiga de Deus. Ou Deus é inimigo da pressa. Porque Deus não tem adversário. Deus é poderoso. A gente pensa que Deus tem adversário. Não, tudo está acontecendo simplesmente por um propósito. Quem é adversário do nosso Deus? Então Neemias, ele se senta, ele vai refletir e ele vai buscar por socorro. O que nós precisamos nesses últimos dias, irmãos, é refletir sobre nossas atitudes, é refletir pelo quadro da igreja, é refletir no que nós podemos ser úteis na obra de Deus. Porque deixa eu dizer algo para você nesta manhã da parte do Senhor. Ninguém desta programação é inútil. Deus não cria um inútil. Você precisa descobrir o dom que há dentro de você, o dom que Deus te deu. E essas coisas a gente não descobre, irmãos, em tempo de bonança. Não. A gente não descobre esses tipos de coisas quando nós estamos acomodados. Por isso que tem hora que Jesus ele tem que balançar mesmo a figueira. Tem hora que Deus tem que chacoalhar a terra.
para que a terra venha entender que o poder e a autoridade ainda pertence a Ele e a mais ninguém. E eu digo mais, debaixo da autoridade do nome de Jesus, a igreja ela está passando por este processo de crise, processo de lutas, processo de sequidão espiritual, de declínio espiritual. Mas quando nós começamos a orar a Deus, e Deus fala ao nosso coração, Ele diz que vai levantar, irmãos. Ele falou ao meu coração que vai levantar uma terrível calamidade sobre o Brasil. Mas não é para matar, não é para destruir o Brasil, mas é para o Brasil voltar-se aos seus pés de novo e entender que Ele é Deus. Mas nós, na posição de Neemias, como igreja, nós precisamos refletir, precisamos se posicionar, precisamos orar. E se posicionar para quê, Êxodo? Se posicionar para ajudar Jerusalém, se posicionar para ajudar a igreja de Deus, se posicionar para ajudar os irmãos, a igreja, o pastor. Nós entendemos, irmãos, que exército desunido nunca vai vencer batalha, nunca. Precisamos voltar a ser obedientes a Deus, porque você olha o homem, você pode falar do pastor, mas sirva a Deus, porque você servindo a Deus, você vai servir o ministério bem, você vai servir o seu pastor bem. Estamos vivendo uma agonia muito grande, irmãos, e nós precisamos sair desse incômodo. Nós estamos acomodados, precisamos voltar a refletir, precisamos se sentar e dizer: eu preciso mudar algo na minha vida, eu preciso buscar a presença de Deus para ser orientado, eu preciso jejuar a Deus, porque eu preciso me tornar sensível à sua voz. Neemias, ele ora, ele jejua, e ele disse: ah, Deus dos céus, Deus grande, e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Se você ama a Deus, você precisa reagir neste momento. Se você ama a Deus, você precisa se posicionar. Nós sabemos da história e entendemos isso. Neemias, ele sai do reino persa, vai para Jerusalém, vai para Judá. E ele chega lá e ele percebe realmente que os muros estão findados, caídos, destruídos, as portas caídas, queimadas pelo fogo. E ele disse: eu vou ser útil, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou ficar parado. Meus irmãos, lute com o que você tem, aleluia. Se você prega, prega a verdade. Se você canta, cante com verdade. Se você ora, ore. Se você profetiza, profetiza. Mas saia dessa zona de conforto para fazer alguma coisa para a obra de Deus.
use o que você tem. Você não é um inútil. Deus te chamou para militar, para guerrear, para lutar. Chegou o tempo de o próprio Deus falar novamente que os covardes e medrosos podem voltar, porque Deus só conta com o que é de verdade. Deus não compactua com pecado, com mentira, com hipocrisia. Ou você é ou você não é, ou você está ou você não está. Só que os que entendem essa mensagem da parte de Deus precisa reagir de novo, precisa se posicionar de novo, precisa buscar a face do nosso Senhor de novo, precisa render louvor e adoração ao nosso Deus de novo. Neemias, ele reage, ele se posiciona e ele vai fazer alguma coisa para a obra de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chega, ele vai edificar, levantar os muros de Jerusalém. Êxodo, o que significa os muros? Simbolicamente, os muros significam proteção. Mas eu quero trazer outra conjectura ou ilustração para dizer a você que muro também significa separação. A igreja, ela não precisa se misturar. A igreja de Deus, ela é separada. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a igreja, ela tem um muro, e por trás deste muro tem doutrina, tem palavra, tem os bons costumes que precisam ser preservados. Vou repetir isso aqui. O muro é levantado para prevenir os bons costumes, a doutrina que é a palavra de Deus. A igreja faz separação, a igreja é esse muro entre o mundo e a igreja. Existe um muro, porque tem cantos por aí que não tem mais a doutrina de Deus, não tem mais doutrina da palavra, não tem mais os bons costumes, ninguém sabe mais quem é crente e quem não é. Ah, você está falando de aparência? Não, mas a aparência faz parte. Faz. Você conhece o médico pelo uniforme, você conhece o policial pelo uniforme. Eu não estou falando da atitude de alguém, eu não estou falando do caráter, eu estou falando dos bons costumes. Eu sei que tem gente que está por trás de um paletó e tem um mau caráter. Eu sei disso. Mas eu estou falando à vista. Quando a gente conhece alguém, a gente sabe que é um médico pelo uniforme, sabe que a pessoa é um policial pelo uniforme. E nós sabemos quem é uma prostituta também pelas vestimentas. E esse tipo de coisa nós temos que guardar, temos que proteger. Algumas vezes eu falo com o meu pastor e oro por ele, para que Deus preserve a vida dele na terra. Porque eu costumo falar da velha guarda.
E eu fico pensando no evangelho daqui a 10 anos. Se Jesus não voltar, eu fico pensando no evangelho daqui a 15 anos. Com essa nova geração que não tem um compromisso com a doutrina e com o costume de Deus. Meu pastor Arnóbio, meu pastor Orisvaldo, pastor Genival Bento. Esses homens de Deus, nós temos que orar por ele para que Deus venha preservar muito mais aqui na terra, irmãos. Porque é nosso alicerce. A cultura pastoril vai dizer que a ovelha, que ela passa pelo deserto. E nós sabemos que deserto é lugar árido, lugar seco, lugar quente, lugar de predadores. Mas a cultura pastoril vai dizer que a ovelha que passa pelo deserto na presença do seu pastor, ela não sente medo do deserto. Por quê? Porque a presença do pastor traz confiança. A presença do pastor traz segurança. Precisamos orar pelos nossos pastores. Neemias, ele vai levantar o muro. Em uma conjectura minha, ele está dizendo: olha, o que tiver do lado de fora, fique aí fora. Porque aqui em Jerusalém não é permitido esses ventos de doutrina. Aqui em Jerusalém se veste como crente, anda como crente, fala como crente, se comporta como crente. Há uma separação. Ele fica incomodado e ele constrói o muro. A Bíblia diz que na construção do muro se levanta Sabalate, se levanta Tobias, para zombarem de Neemias. Só que Neemias, ele é focado nas coisas de Deus. Existe uma frase que diz: quando um herói tropeça, os covardes se alegram. Vou repetir isso aqui para você. A Bíblia diz que Neemias, ele está na construção do muro. Os zombadores estão zombando dele. E eu ouvi uma frase por esses dias dizendo assim: quando um herói tropeça, os covardes se alegram. Nada é melhor para um covarde quando vê a queda de uma pessoa corajosa. Tem gente que está esperando você cair. Tem gente que está esperando você parar. Tem gente que está esperando você chutar o pau da barraca e dizer: eu não quero mais, eu não quero participar. Porque é muito fácil estar em Jerusalém quando tudo está bom. Difícil é quando você vê o estado de Jerusalém deplorável e você se levantar para fazer alguma coisa. Ninguém quer mais. Olha os cultos de doutrina de Jerusalém. Olha os cultos de oração. Olha a desobediência no meio do povo. E você acha que Deus está se agradando? Mas eu profetizo que você vai voltar a chorar de novo. Eu profetizo que você vai se tornar sensível de novo. Eu profetizo que você vai voltar a amar a obra de Deus de novo. Porque tem gente que diz: eu amo a obra, eu amo a igreja. Eu passo um mês trabalhando, eu passo 15 dias trabalhando, quando eu chego na igreja eu sinto saudade dos... Não faz nada pela obra, nada. O pastor levanta uma campanha para fazer algo na igreja, é ladrão. E esse tipo de evangelho, esse tipo de palavra,
Não comove o coração de Deus, porque Deus, Ele sabe o que sai da tua boca. E Ele sabe a intenção do teu coração. Ele te vê por dentro, você sabia disso? Evangelho de oba-oba, meu irmão, não muda nada não. Pregadores que só estão pregando bonanças, coisas vãs que massageiam o ego. Eu vi um dia desse um pastor dizer que pessoas se tornaram pregador, mas nunca foram crentes. Pessoas que se tornaram cantores, mas nunca foram crentes. Porque crente que é crente ama a palavra, ama a doutrina, ama os costumes, tem orgulho de ser crente, não tem vergonha, não se envergonha de andar com a palavra, não se envergonha de andar com o vestido longo, não se envergonha de estar com terno, não se envergonha de pregar a palavra. Por quê? Porque evangelho não é evangelho de vergonha não. Tem gente que se envergonha do evangelho, mas o evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Aleluia! Não se envergonhe do evangelho. Se levante aonde você estiver, se posicione, reage, faz alguma coisa para a obra de Deus, faz alguma coisa na casa de Deus. Trabalhe em união com o teu pastor, com o teu líder. Mostra para ele que ele não está sozinho. Deixa de hipocrisia, deixa de falsidade. Entenda uma coisa, que quando você faz algo para Deus, Ele retribui. Ele não é um Deus de favores, Ele é um Deus que faz. Deus está dizendo para alguém aqui nesta manhã: cuide do que é meu, cuide do que eu te confiei nas tuas mãos, que eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua casa, eu vou entrar nesse casamento, eu vou mudar o quadro da história dessa doença, mas cuide do que é meu. Faça o que eu confiei nas tuas mãos para você fazer. Ou você vai preferir o modo mais difícil? Talvez você não suporte. Ele levanta os muros, Ele constrói, Ele não dá ouvido a zombadores. Por quê? Porque Ele não tem pressa, Ele tem foco, tem direção. Aleluia, aleluia. Ele constrói templo, Ele constrói os muros, Ele edifica a casa de Deus de novo. Aleluia. E nós percebemos que nessa construção, para você ver o que a Bíblia fala de unidade, união, o capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 12, você vai ver que eles trabalhavam juntos. Em algumas traduções diz junto, mas você vai perceber do capítulo 3 do versículo 4 até o versículo 12. Você vai ver logo no começo: e ao seu lado. Versículo 5, e ao seu lado. Versículo 7, e ao seu lado. Versículo 8, e ao seu lado. Versículo 9, versículo 10, versículo 12, e ao seu lado. E outras traduções: juntos. Neemias está nos ensinando a unir forças. Neemias está nos ensinando a dizer para o nosso irmão: olha, tua dor é a minha dor,
A tua dificuldade é a minha dificuldade. Se precisar de mim, eu estou junto, eu estou lado a lado. Não é de palavras não, é de intenção. Vamos construir de novo. Vamos nos se levantar de novo. Vamos se posicionar de novo. Eles estavam lado a lado, erguendo, fazendo a obra de Deus. Não tinha competição. Não adianta a gente estudar para mostrar que é um grande pregador, para mostrar isso é balela, irmãos. O diabo ele zomba da nossa sabedoria. O que adianta, irmãos, a gente estudar cristologia, mas não serve ao Cristo do Calvário? O que adianta nós estudarmos pneumatologia, mas nunca tivermos uma vida cheia no Espírito? O que adianta a gente estudar escatologia, se da nossa boca nunca saiu um maranata? Para que isso? Para que isso? Eles estavam unidos, juntos, em um só propósito. Edificaram Jerusalém, edificaram o templo. Versículo 8. Antes, no versículo de número 7 e o versículo 66, trouxe um impacto tão grande para aquela localidade, que a congregação deles era de 42 mil pessoas. 42.360 mil pessoas naquele lugar. Muita gente, porque traz um impacto, a união traz um impacto. A união não espalha. Aí está tudo pronto em Jerusalém, está tudo pronto em Judá, muro edificado, portas erguidas, templo alicerçados. Aí chegou o dia do culto de ação de graça. E eu acho isso aqui lindo e fantástico. Porque se fosse hoje, a gente ia chamar o pregador famoso. Se fosse hoje, nós ia chamar o cantor famoso. Só que o povo vai falar com Esdra. O povo vai falar com Esdra, o escriba. E no lugar dele dizer, olha, traga o pregador do cartaz, traga o pregador famoso, traga o cantor. Eles disseram, traga-nos a palavra, traga-nos o livro da lei. Nós não queremos cantor famoso, nós não queremos pregador famoso, nós queremos ouvir a palavra. A dor gerou a sede de ouvir a palavra. Porque só crente regenerado tem sede da palavra. Eu vou repetir isso aqui para você guardar na tábua do seu coração. Só crente regenerado em Cristo Jesus sente sede da palavra de Deus. Os problemas de algumas igrejas, de alguns ministérios, de estar com a casa cheia,
de estar com os templos grandiosos, não se escandalize não. É porque a palavra de Deus saiu de lá. As igrejas que amam a palavra têm um número resumido de pessoas. Mas o lugar que a palavra foi substituída são cheias. Só que Jesus, o nosso Deus e o Espírito Santo, ele só se faz presente no meio daqueles que têm zelo pela sua palavra. Ame a sua palavra. Ame a palavra de Deus. Tenha zelo pela palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Ame de todo o seu coração a palavra de Deus. Esdras não estava pregando, irmãos, como os pregadores de hoje, que precisam de emocionalismo barato para descer uma lágrima dos irmãos. Ele lê um texto expositivo. O povo pede a palavra. Traga o livro da lei de Moisés. E ele diz: ó grande Deus. E o povo diz: amém, amém. Amém traz o sentido de concordância. Quando você faz uma pauta, exemplo, quando você faz uma pauta e alguém concorda com a pauta, quando ela é aceita, todos dizem amém. Amém também significa, na linguagem portuguesa, assim seja. Mas aqui trata-se de um acróstico, uma poesia. Amém, amém. Essa junção no hebraico dá o sentido de 3 palavras: El, Meler, Neemã, que quer dizer Deus, Rei e fiel. Esdras abre a palavra no meio da praça. O povo está querendo ouvir a palavra, sedentos pela palavra. E Esdras grita: ó grande Deus! E o povo diz: Deus, Rei e fiel. Glória a Deus. Ó grande Deus! E o povo estava dizendo: Deus grande, Deus Rei e fiel. O povo sentiram tanto a necessidade da palavra que eles choravam. Precisamos ter zelo pela palavra de Deus. Precisamos voltar a ter sede pela palavra de Deus. Porque não há avivamento sem arrependimento. Avivamento vem através da palavra, mas tem que ter arrependimento. Não é o teu pecado que vai levar você para o inferno. Não. Êxodo está falando heresia. Não. Não é, eu vou repetir. O teu pecado que vai te levar para o inferno. Mas o que é que vai me levar para o inferno? É a falta de arrependimento. A falta de arrependimento é ela que vai te levar para o inferno. Mas hoje chegou a hora de você refletir. Chegou a hora de você se levantar, pensar, orar a Deus.
se eu fosse você, eu não perdia tempo. Eu digitava agora no chat. Eu diria para Jesus e para todo mundo ouvir que está, ou para todo mundo ver que está no chat: eu sinto sede de ti, Jesus. Me perdoa. Eu me arrependo. Eu quero ir para o céu. Eu quero te ver. Eu quero louvar junto com os anjos que louvam te dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você está pensando que Deus perdeu o controle? Deus, Ele está no controle. No momento certo Ele se levanta e o quadro da tua história muda. Se arrepende-se hoje dos teus maus caminhos. Reflete sobre a tua vida. Se posiciona e volta para Cristo hoje. Volta para Cristo agora. Eu quero orar por você nesta manhã. Se estiver uma alma que recebe esta palavra, que é tempo de reconstrução, você precisa refletir. Você precisa construir um alicerce, algo na sua vida, para que Deus possa habitar, para que Deus possa entrar dentro da tua casa, no meio dos teus filhos, concretizar os teus projetos e os teus sonhos. Mas você está vendo as coisas desandar, você está vendo, aleluia, a desgraça chegar, mas não se posiciona, não reflete sobre o assunto, não ora a Deus, não busca a Deus, não lê a palavra. Que tipo de segurança tem te mantido de pé, se não for a presença de Deus? Eu estou enfermo, mas você está vivo, meu irmão. O médico falou, a última palavra ainda é do Senhor que fez os céus e a terra. Cadê você que entende essa palavra nesta manhã? Que quer fazer mais para Jesus, que quer fazer mais para a obra de Deus. Que está acomodado, viciado em uma série, viciado na televisão, viciado em tudo que o mundo tem, levanta o muro de novo, faz separação. O que está fora do mundo, o que está fora do muro, está chegando na tua vida para você perder o foco, para você perder a direção, está tomando o teu tempo. É tempo de voltar a clamar ao Senhor de novo. É tempo de se arrepender e dizer: Deus, me arrepende. Eu me arrependo, Deus. Me perdoa, Deus. Eu preciso ser útil na tua casa. Eu preciso reconstruir o que foi perdido. Estamos vivendo o tempo da glória de Deus ter ido embora e acabou-se. Foi-se a glória de Deus. Tem muitos que se levantaram sobre Jerusalém para levar a glória de Deus. E nós precisamos resgatar de volta. Trazer de volta a presença do Senhor para dentro de Jerusalém, para dentro dos nossos templos, para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa casa, para os meus e os nossos filhos. Precisamos resgatar de novo. Precisamos ir de novo. Precisamos lutar de novo. Porque senão nós vamos perder. Estamos desanimados. Estamos tristes. Mas nós não percebemos mais a falta que nos faz da presença de Deus. Faz a tua parte. Reconstrói alguma coisa para a obra. Faz alguma coisa para a obra, reage, ora, jejum, descubra o dom que há em você, mas não fique parado. Cante como fosse o último dia, pregue como se fosse o último dia. Não há tempo mais para brincar, não há tempo mais para a gente estar pensando se vai para o céu ou vai para o inferno, se
se é melhor estar em Jerusalém ou estar em Babilônia. Que decisão é essa? Que decisão é essa? Que preocupação é essa? Você não confia mais no seu Deus? Você tem certeza que Deus ainda Ele ouve a tua oração? Você tem certeza? Ou você está lá em Babilônia, está pensando na Babilônia, e hoje o teu choro aí é de arrependimento, porque você acha que Deus não está mais te ouvindo. Deus está dizendo: olha, faz uma aliança comigo de novo. Faz uma aliança comigo de novo, porque eu sou um Deus de aliança. Eu honro a aliança que eu faço. Reflete sobre isso agora. Cristina Galvão está dizendo: eu quero Deus. Aleluia. Tem mais alguém que quer Deus? Tem mais alguém que quer Jesus? Eu não estou apresentando um produto. Eu não estou vendendo algo desprezível. É eu que estou fazendo o convite. Deus, Ele está de braços abertos, dizendo: meus filhos, se arrependam, voltem para mim, reativa a aliança que eu tenho contigo. Aleluia. Não se perca pelo caminho. Deus está dizendo: antes que seja tarde demais. Se preocupe com o estado de Jerusalém. Se preocupe com o estado da tua igreja. Se preocupe com o estado moral, espiritual dos teus irmãos. Segura na mão do Neemias da tua igreja, o teu pastor, e diz para ele: olha, pastor, eu não vim aqui para competir, mas eu vim aqui para trabalhar lado a lado com o Senhor, estar junto com o Senhor. Nós precisamos de novo, irmãos. Aonde está você? Aleluia. Lana Ferreira está dizendo: eu quero Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Onde está a terceira pessoa que diz: eu quero aceitar Jesus, eu quero esse Deus, eu me arrependo do meu estado moral, eu me arrependo do meu estado espiritual, eu quero fazer algo para Deus. Deus paga bem, irmão. Aleluia. Tem um galardão no céu te esperando. Então se levanta. Sai desse comodismo e reage de novo. Faz alguma coisa para Deus. Ah, eu não sei pregar, canta. Ah, eu não sei cantar, diz que Jesus é bom. Eu tenho vergonha de falar, abraça. Se você soubesse o poder que um abraço tem, um abraço vindo do céu. Use o que você tem para ser útil na obra de Deus. Sueli Garcia está dizendo: eu quero fazer mais para Deus. Amém, glória a Deus. Tem mais alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Vai ter louvores, vai ter palavra. Tem gente dizendo aqui: eu renovo a minha aliança com Deus hoje. Glória a Deus. Fernanda Poliane. Eu quero orar por você, irmãos. Vá digitando: eu aceito, eu quero, eu me arrependo, eu preciso de Jesus. Nós precisamos unir força agora nesse momento. Vamos orar, vamos ouvir louvores, vamos ouvir mensagens ainda da parte de Deus. Eu quero fazer mais para Deus. Amém, glória a Deus. Ellen Santos.